o xarope de abacaxi, né? Que é um xarope antialérgico, né? Hoje eu resolvi fazer o vídeo, né? E aqui eu vou começar mostrando pra vocês, né? O abacaxi. E tem também aqui o alho, né? E a gengibre. Então, primeiro, antes de a gente começar, os materiais já estão separados, a gente tem que se preocupar com a higienização do abacaxi. O abacaxi, ele estando higienizado, não vai estar causando outros tipos de problemas, né? A gente sabe que aqui na casca dos alimentos, né, tem toda a questão do agrotóxico, né? As bactérias, né, de onde eles são manuseados. Então, eu faço a higienização com o produto, né? É como um cloro, né? E aqui ele dá a proporção de uma tampinha dessa para cada litro. Então, eu faço essa mistura do cloro, né? Junto com a água. E aí, eu vou passar em toda a casca do abacaxi. E vou estar com a escovinha, né? Desse tipo, passando em toda a casca do abacaxi, para que essa casca ela fique higienizada, certo? Então, essa é dos passos mais importantes que tem que ser feito, né? Da mesma forma, eu vou fazer também com a gengibre, né? A gente tem aqui um pedacinho de gengibre. E o alho, no caso, não precisa, porque eu vou descascar e vou desprezar essa casca. Vasilha, agora, eu já cortei. A espessura da casca do abacaxi ficou mais ou menos isso aqui, né? Depois dela bem limpa, né? Escovada, com a escovinha, com a mistura, como eu mostrei. Eu cortei, né? Toda a casca do abacaxi e coloquei aqui. Parti, dei uns cortezinhos e eles estão aqui agora na vasilha. E essa vasilha a gente vai agora cobrir, né? Com água e colocar, verificar, né? Eu coloquei aqui, a vasilha tá no meio de água, né? Então, tá cobrindo as cascas desse abacaxi. Agora, a gente vai colocar no fogo. E a partir do momento que ele começar a ferver, a gente vai passar, então, e acrescentar o gengibre ralado e o alho ralado também, tá certo? Então, agora vai pro fogo. Eu mostrei pra vocês, dando continuidade, tá? O gengibre, tá? E os 3 dentes de alho. Eu pesei na balança digital e aqui deu aproximadamente 3 gramas de gengibre e aqui deu 8 gramas de alho. Dá aproximadamente 3 dentes de alho e algumas lâminas, daria aqui umas 4 lâminas de gengibre, certo? Aquela que a gente usa para fazer o suco detox. Então, o que é que eu vou fazer agora? Eu tenho um ralador aqui do pequenininho, tá? E a gente vai ralar e aí já pode jogar lá em cima da vasilha que tá no fogo, com o abacaxi e a água para ferver, certo? Ralando o gengibre, certo? Da mesma forma que a gente vai ralar o alho. Então, ficou dessa forma, tá certo? E agora a gente vai colocar, aqui tá a gengibre e o alho ralado. E a gente vai colocar agora esse material aqui ralado lá na vasilha que está no fogo, certo? Então, aqui já tá começando a levantar fervura, vocês estão vendo que tem as bolinhas aqui. E o que é que a gente vai fazer agora? A gente vai colocar agora o gengibre e o alho raladinho naquele ralador bem pequeno, certo? Então, a gente vai mexer aqui um pouquinho, dessa forma. E aí, vai esperar agora ele levantar bastante fervura, para que a gente faça a retirada disso e coloque o açúcar, certo? E como vocês podem ver agora, já levantou muita fervura. Então, a gente vai fazer a retirada agora das cascas, tá certo? Vocês percebam que já tá aqui saindo, né, alguma coisa, o alho ou a gengibre que tá ralada. Então, a intenção é essa mesmo. Vocês vão ver que a aguinha, ela já tá escura, certo? Então, o que é que acontece? As minhas meninas, como vocês podem verificar, ó, ficou aqui bastante alho e gengibre. As minhas meninas, né, as daqui de casa, elas já estão acostumadas com esse xarope, porque elas tomam desde muito pequenininhas. Então, elas não fazem questão desse alhinho que fica, né? Mas tem crianças que realmente não gostam do gosto do alho, né?
Aqui ela já tô super acostumada com esse xarope, porque o abacaxi fica como um melzinho realmente. Então, assim, eu não tenho tanto esse trabalho de retirar, que eu tô retirando mais pra vocês verem como é que fica, certo? Então, assim, se a sua criança, ela vai dar um pouquinho de trabalho por conta desse alho, desse gengibre, o que eu recomendo é que você passe essa mistura numa peneira, né? Lembrando que se você passar na peneirinha de plástico, ela pode ser que derreta, certo? Então, você pega uma peneirinha mesmo, uma peneirinha de inox ou de alumínio, tá certo? Pra coar. Aqui em casa, desse jeito que tá aí agora, é só colocar o açúcar, tá bem? Então, aqui é a hora agora que eu vou colocar o açúcar, certo? E o que é que a gente vai fazer agora? Agora, depois que colocamos o açúcar, a gente vai esperar essa água ferver novamente, tá certo? E ela vai reduzir bastante. Lembrando que aqui nessa água, mais ou menos, ficou aqui Agora, depois que a gente retirou as cascas, ficou mais ou menos uns 500 ml. Então, isso aqui vai reduzir bastante e vai dar, assim, menos que um copo do xarope, tá certo? Então, como vocês podem ver, né? Aqui agora já tá dando o ponto do lambedor, certo? Aqui já é aquela mistura da água junto com o açúcar. Eu vou aqui, já reduziu bastante, tá certo? Ele tá aqui quase no ponto. Esse ponto que tem que ficar agora é o que vocês precisam ter cuidado, porque o ponto que tem que dar é o ponto de fio, tá certo? Se passar do ponto de fio, ele já entra no ponto de bala e aí já fica um lambedor muito grosso, um mel muito pesado, certo? O ponto que tem que ficar é o ponto de fio. Então, esse ponto agora, só para vocês terem ideia, foi mais ou menos uns 20 minutos de fogo, tá certo? A gente, depois que colocou o açúcar. Então, ele foi reduzindo, e aí, agora ele tá chegando no ponto. Então, é mais ou menos uns 20 minutos de fogo, tá certo? Dependendo daí da questão da força do fogo de vocês. O meu aqui eu deixei em fogo médio, né? Para que ele não queime, tá certo? Porque agora aqui o ponto é como realmente um caramelo, tá? Antes do ponto de caramelo, quer dizer. Como mais ou menos aquela calda do pudim, tá certo? Então, eu vou estar mostrando pra vocês, tá quase dando ponto. E eu vou retirar do fogo agora para que vocês vejam, no caso, como ficou, tá certo? Né, já terminei lá de fazer o mel. Aqui a gente tem um potinho que eu esterilizei. Como sempre faço o xarope aqui em casa, então eu já guardo esses potinhos de requeijão, tá certo? Que ele é mais grossinho, então vai bater o açúcar, o caramelo quente aqui e não vai ter nenhum problema. Então pra vocês verem, tá? O ponto é esse aqui, ó. Ele não tá aquela aguinha rala, tá certo? Ele tá realmente como mel. Tá bom? Então, aquela quantidade imensa, ela vai dar essa quantidade aqui, mais ou menos. Então, vocês lembram que a gente colocou lá, quando colocou o abacaxi e a água, tinha aproximadamente uns 500 ml de água, né? Uns 2 copos e mais um pouquinho. E aí, reduziu para essa quantidade. Então, reduziu aqui para mais ou menos uns 200 ml. Esses 200 ml, o que é que acontece? Você tá bem seguro de você utilizar, né, ele tampadinho, que vai evitar a proliferação de algum tipo de bactéria. Então, ele vai ficar bem conservado nesse potinho. E conforme a própria pediatra das meninas orientam, esse xarope, ele vai servir muito bem durante 3 dias, tá certo? Então, geralmente, antes de terminar os 3 dias, as meninas já estão bem dessa tosse, dessa alergia e dessa gripe, né, nos primeiros sintomas. Então, você pode tomar 3 vezes ao dia, tá certo? Uma colher pela manhã, uma colher na hora do almoço e uma colher à noite, antes da criança dormir, tá certo? Então, isso aqui é mais que suficiente. As duas tomam durante esses 3 dias e, em nome de Jesus, quando ao final dos 3 dias, elas vão estar bem. Tá certo? Então, você deixa aí guardadinho, aqui eu vou só aguardar agora esfriar e depois eu vou colocar a tampinha e deixar ele bem conservado durante esses 3 dias, certo? Esse xarope aqui é um xarope muito bom, é o lambedor de abacaxi. Você pode aí pesquisar no Google,
tá bom? E você vai ver quanto resultado positivo para subir a imunidade, para acabar com essa tosse alérgica, esses primeiros sintomas de resfriados e de gripes também, tá certo? Então, essa tossezinha que fica com secreção, esse xarope, ele realmente faz milagre, tá certo? As meninas deixaram de usar esses xaropes realmente de farmácia desde muito cedo. Então, muito obrigada e até a próxima.